Fala aí, galera da Reação Colorada. Vamos falar de Inter, né? Infelizmente. Tô aqui eu e o Gonçalo para discutir a semana do Internacional, que foi de uma vitória e depois de uma derrota pro time que é o lanterna do Brasileirão, que não ganhava há 13 jogos e que dos 15 pontos que ele fez no campeonato, 4 são jogando contra o Internacional. Tô muito feliz, né? Dá para ver que o clima tá bom aqui, né, no programa, né? Todos os participantes não quiseram participar hoje, com vergonha do que o Internacional tá fazendo. Mas eu vou começar com um questionamento muito interessante aqui. Para todos e todas que criticaram o Kudê, melhorou? Melhorou? O Internacional tá melhor? Eu quero que você me responda sinceramente. Eu já falei que o Roger não é o principal culpado. Assim como o Kudê não era, como alguns estavam pintando aí, que o Kudê era o principal culpado do futebol do Inter. Assim como o Roger não é o principal, o Kudê também não era. Só que se tu pega, tu compara os dois trabalhos, tu compara o Kudê de 2024 com o Roger, o que o Roger fez até agora. O único mérito que o Roger tem melhor que o Kudê é que ele tirou o René e botou o Bernabé, que o Bernabé, apesar do erro que ele teve, é muito melhor que o René. E também que ele está promovendo os jovens. Mas fora isso, o trabalho do Roger também é muito confuso. Assim como o do Kudê também era em 2024, né? Que em 2023, quando ele assumiu o trabalho do Mano Menezes, que era até mais caótico do que o Roger assumiu, ele conseguiu em 15 dias classificar nós, eliminando o River Plate. O Internacional é caótico, tu não entende o que o Internacional tá fazendo em campo e passa muito pelos jogadores, gente. Passa muito pelo jogador. Eu vou falar aqui para vocês a nossa esperança desse ano. A gente ficou tudo animado com o Borré, com o Alário, com o Thiago Maia, com o Fernando. Sabe quem que vai salvar o ano do Internacional? Eu vou te dizer. Tem nome e sobrenome. Se chama Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho é o motivo que a gente ainda assiste os jogos do Internacional, porque esse guri é a esperança do Internacional. A esperança do Internacional não vai ser Ener Valencia, não vai ser Lucas Alário, não vai ser nenhum desses cavalos cansados que estão no Internacional. Não vai ser Alan Patrick, vai ser Gabriel Carvalho, vai ser Ricardo Matias, vai ser Gustavo Prado. Esses são os jogadores que vão salvar o Internacional, que vão salvar o ano do Internacional. Porque eu sei que tem torcedores ainda iludidos, mas como eu falei no programa passado, o Internacional vai brigar para não cair até a última rodada. Essa é a realidade do Internacional, infelizmente. Até a última rodada nós vamos brigar para não cair. O Internacional, no momento, tem 25 pontos no Brasileirão. A briga é para conseguir mais 20. Os sonhados 45. O Internacional precisa se blindar, entender qual que é o momento dele e fazer de tudo para conseguir 7 vitórias. 7 vitórias. O quanto antes. Para se salvar o quanto antes do rebaixamento. O que vier depois disso, depois dessas 7 vitórias, depois desses 21 pontos, é lucro. O Internacional hoje é um clube perdido, sem comando, sem vida, e que a gente se apega apenas aos jovens do Internacional. E quanto antes o Roger Machado vê que não dá mais Ener Valencia, não dá mais Lucas Alário, e colocar o Ricardo Matias e botar o Noal, Botar quem? Quem que é o... Noal é um outro guri da base. Cara, põe os guri. Qualquer coisa. O jogo contra o Juventude foi uma vitória falsa, né, velho? Porque foi um jogo, ainda assim, não foi um jogo bom. Que o Inter resolveu por
por obra do destino que teve um pênalti, né? Que o Tabata perdeu, mas conseguiu fazer mesmo assim, tudo certo. Não tem muito o que dizer, cara, porque o ano se perdeu e, na minha opinião, o próximo ano tá perdido também, cara. Porque mantendo a mesma diretoria, mantendo o mesmo elenco e provavelmente trocando de treinador nos próximos 5 jogos, eu diria. Não tô tipo dizendo que vai trocar, não tô querendo espalhar desinformação, né, velho? Mas provavelmente uma hora o Roger não vai, a torcida vai perder a paciência, vai. A tendência muito grande, assim, é que se o Inter melhorar um pouco e conseguir ficar na Série A e pegar ali uma Sul-Americana em 11º, 12º, eu não ficaria com o Roger pro ano que vem. Eu não ficaria. Não ficaria. Até agora, pelo menos, ele não mostrou nenhuma evolução no trabalho até agora. Como eu falei, não é o principal culpado, é os jogadores que são incompetentes, mas o que ele apresentou taticamente até agora não me agrada. Eu não ficaria com ele para a ambição do Internacional. E isso se ele não for demitido antes. Pensando em melhorar. Pensando em piorar do que está hoje, o Internacional, pode ser que demita o Roger daqui umas 3, 4 rodadas. E daí vira desespero, daí vem Lisca doido, vem qualquer coisa para salvar do rebaixamento. A realidade dessa é o Internacional. Não estou querendo aqui espalhar fogo, desgraça, mas eu acho que quem vê, qualquer torcedor lúcido que vê o futebol do Internacional hoje, vê que não tem nada certo. Nada, jogador, técnico, diretoria, tá podre o Internacional inteiramente. Então tem que ter muita atenção, porque já vai encaixar na pauta a última pauta do programa. Não vou falar aqui antes da hora, mas já se conecta com o que a gente vai falar mais para frente do programa. Termina. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, no início desse ano, quando o Inter adiantou muito dinheiro que a Liga Forte deu pro acordo, que o Inter arriscou um acordo para que o dinheiro viesse cedo, um acordo que eu particularmente não achei correto, e para piorar, a diretoria não soube fazer a análise correta dos jogadores que viriam, né? Porque 3 centroavantes, um tá machucado, um tá em uma fase machucado, e o outro tá, digamos que, praticamente isolado, né? O Ener Valencia hoje é um secundário no elenco, né, cara? Tu vê que o cara tá perdido. Não é um secundário, ele não é nada, ele não adiciona nada no Internacional. Não acho que nem que não adicione, cara, é que ele tá realmente, ele tá numa fase muito ruim, né, cara, ele não tá bem na cabeça, não tá... Cara, mas é isso que eu falo, quando o cara tá numa fase ruim, não adianta ficar escalando ele. Pois é. Tem que botar o Ricardo Matias. O Roger errou hoje em tirar o Ener Valencia e botar o Lucas Alário, que tá numa fase, não sei se pior ou igual do Ener Valencia, e não colocar o Ricardo Matias. O Ricardo, hoje, eu já falei, coloca a gurizada, foda-se. Nenhum desses cavalos cansados vai ajudar o Internacional. E se o Roger Machado, quando o Alan Patrick voltar, tirar o Gabriel Carvalho, vai ser uma vergonha. O Alan Patrick hoje não merece ser titular do Internacional, não merecia até lesão. E, sinceramente, eu acho que o pouco que melhorou com o Roger Machado foi por causa da saída do Alan Patrick. Que o Gabriel Carvalho como eu falei, é o motivo que eu assisto o jogo do Internacional hoje. É para ver se ele consegue evoluir. Então, é isso que eu espero no Internacional. É cada vez mais gurizada, cada vez mais apoiar nos garotos. Por causa que não dá, eu não acredito em mais nada no Internacional. Acredito em alguns poucos jogadores como Rocher, como Wesley. Cara, tem poucos que tu pode citar um nome aqui e falar que eu ainda tenho alguma confiança nele. E outra coisa, velho, isso é tanto pro Inter e tanto pro Grêmio, tá? Isso vale pros dois. Os dois times têm um azar. Que o Inter hoje ainda assim conseguiu criar a chance, mas a bola não entra. Mas isso vem de muito tempo. É muito tempo que o Inter não consegue. Que cria, o pouco que cria não converte. Era o mesmo problema com o Kudê. O Kudê passava pelo mesmo problema, criava, não convertia.
Às vezes não criava nada, não convertia. Então, Os últimos jogos o Inter não criou quase nada, né? Com poder aí, praticamente. E eu já falei, eu acho que segue a mesma coisa. O Internacional durante o ano inteiro, não durante o Brasileirão inteiro, não sei em outras partidas, mas durante o Brasileirão inteiro, se tu pegar todos os jogos do Internacional, ele não conseguiu ganhar nenhum jogo com uma vantagem maior do que um gol. Nenhum jogo. Não ganhou nenhum de 2-0, 3-1, 4-1, 4-0, nenhum. Foi tudo 1-0, 2-1, 3-2, 1-0, 2-1. Todos os jogos que o Internacional ganhou foi por um gol de vantagem. Com as calças na mão. Então, todas as vitórias do Internacional foi com a calça na mão. Só, posso falar uma coisa aqui? Eu vou me abrir aqui. Cara, hoje quando o Lucas Alário perdeu aquele gol, que eu vou deixar a foto aí, porque é um gol inacreditável. Me lembrou meus tempos de centroavante, que eu perco 3 gols desses por jogo. E esse eu faria. Tenho certeza que eu faria. O Gonçalo sabe, ele jogou comigo nas interséries lá, eu desencantava uns gols, né, Gonçalo? Desencantava. Vamos falar a verdade. Mas, assim, hoje, sinceramente, quando ele perdeu aquele gol, eu falei, eu vou ir cagar no banheiro. Eu vou ir cagar no banheiro. Vale mais a pena do que ficar assistindo esse jogo. Vocês têm a noção? Tá valendo tudo, né, meu? Tá valendo tudo pra não ver o jogo. Cara, eu preferi ir pro banheiro, soltar um toletão do que ficar assistindo esse jogo. Foi uma desgraça completa. O pior é que naquele momento, quando a Alário perdeu o gol, velho, eu só fiquei me lembrando no outro dia que eu tava ouvindo a Gaúcha, acho que de noite, eles falando, o Atlético Goianiense não ganha há não sei quantos jogos dentro de casa. Aí eu falei, tá, esse é o roteiro, meu. Esse é o roteiro heróico do jogo, o Inter hoje entrega. Hoje não, amanhã, no caso, que eu escutei ontem. E estamos aí, né, meu? Tá, né, cara? É uma coisa tenebrosa o futebol do Internacional. E isso que o Atlético Goianiense não tinha uma das peças fundamentais, né, no time, que é Gabriel Baralhas. Jogou um cara... Com certeza, faltou o craque, né? Jogou um cara... Falcou pesadamente o Atlético. Não, ó, eu vou até abrir aqui para a gente ir passando para a próxima pauta, que é sobre o Leandro Damião. Né? Tem uma notícia dada pela revista Colorado que o Leandro Damião está simplesmente se entregando, né? Se entregando completamente. Ele só está falando, eu venho de graça para o Internacional. Segundo a revista Colorado, o Leandro Damião, para voltar ao Internacional, mudou a forma do acordo. Segundo apurou a reportagem da revista, hoje, o centroavante aceita um contrato de 100% de produtividade. Desta forma, só receberia se entrasse em campo pelo Internacional. Ou seja, ele está completamente querendo jogar no Internacional, o Leandro Damião. E eu adoraria muito aqui que o Internacional fosse um clube desesperado por um clube, né? Tá desesperado por um clube também. Mas ele recebeu proposta. Ele recebeu proposta de outros lugares. Ele quer ficar no Brasil, quer ficar jogando. Eu creio que ele quer terminar a carreira no clube que formou ele, né? O Internacional. Eu queria muito aqui falar que o Internacional é um clube sério, que não vai ficar se apegando a ídolos do passado que hoje estão numa forma. Convenhamos, né? O Leandro Damião está numa forma péssima, né? Não foi bem no Curitiba, 35 anos. Eu adoraria falar isso, que o Internacional não vai se apegar a um ídolo antigo. Ele já tá com 35, o Leandro Damião? Tá com 35 anos. Mas daí me vem a memória do gol que o Alário perdeu hoje. Ele não perderia isso. Daí vem a vontade que tá jogando o Ener Valencia hoje. Daí me vem tudo que o Internacional tá passando. E a minha opinião é, se o Lucas Alário quiser realmente sair, que surgiu um burburinho essa semana aí, que ele quer se ofereceu pro River Plate, quer sair, ele desmentiu, mas olha, eu queria muito que fosse verdade, porque o Lucas Alário é a maior decepção e é o pior custo-benefício das temporadas, se chama Lucas Alário. Pode ser que ele tenha realmente feito isso, né? Tipo, não quer dizer nada ele desmentir. Tipo, né? Não quer dizer nada, pode ser que ele tenha feito, mas eu queria muito que fosse verdade, queria muito que ele quisesse sair do Internacional, porque é o pior custo-benefício dessa janela. É 1 milhão por mês e zero vontade em campo. E
E, sinceramente, se conseguir liberar o Lucas Alário, eu não sei se consegue o Ener Valencia, porque o Ener Valencia, para mim, também não dá mais. Não dá mais. Me desculpe, eu posso estar sendo assim condenatório ao Ener Valencia, mas não dá mais. Ele é outro que ganha outro salário e muito pouco futebol em campo. Eu só me dói o coração de quem sabe contratar o Leandro Damião e tirar o espaço do Ricardo Matias. Isso me dói. Mas se conseguisse liberar o Lucas Alário, se conseguisse, quem sabe, liberar o Ener Valencia, do jeito que tá hoje, gente, eu traria o Leandro Damião. Eu traria o Leandro Damião, ainda mais nesse formato. É custo econômico, né, velho? Porque se o Leandro Damião, pelo que tu disse, né, ele vai ter um contrato de 100% de produtividade, o Ricardo Matias não deve ganhar um salário astronômico. E o Leandro Damião também não vai. Então, tu tem, tipo, 2 atacantes, que o Ricardo seria o titular, né? Tu tem 2 atacantes que vão... que se não devolverem o que a gente espera, não vão custar um prejuízo pro Inter, né? Porque 1 milhão por mês é muito dinheiro. E assim, tu pega. Vamos só comparar o Lucas Alário com o Leandro Damião rapidamente. Eu acho que minimamente o Leandro Damião ia ter vontade. No mínimo. Porque eu acho que ele tem um respeito pelo Internacional. E se tu conseguisse se livrar do Lucas Alário, que ganha 1 milhão por mês e vem o Leandro Damião com contrato com produtividade, é uma economia muito gigante. E eu acho que o Leandro Damião entregaria mais que o Lucas Alário está entregando. Aliás, não acho, eu acho que eu tenho certeza que o Leandro Damião entregaria mais. E o Internacional, se tivesse preocupado com a idade, quanto que tem o Ener Valencia? 35? 34? Por aí? Tá por aí também. E assim, eu vou ser sincero aqui com vocês, eu gostaria de ver o Ricardo Matias como titular, mas eu ficaria só com 3 atacantes no Internacional. Borré, Ricardo Matias e se viesse o Leandro Damião. Ficava com esses 3. Deu. Os outros 2 podem ir embora, acho proposta, que não dá mais. Não dá mais. É uma falta de comprometimento. Eu não sei o que está acontecendo com o Ener Valencia, não sei se a mulher dele está traindo ele, não sei se a filha dela tá mal, se a filha dele está mal na escola. Eu não sei o que está acontecendo com o Ener Valencia. Mas parece que esse cara está totalmente desprendido. Um pouco que o Internacional tem de sei lá, ajuste tático, entrosamento, parece que o Ener Valencia está fora. Está fora de tudo isso. Está fora de qualquer julgamento. O Ener Valencia parece que ele não é jogador de futebol. Ele tropeça na bola, ele tenta um drible, ele tropeça na bola, cai, ele dá uma cambalhota, vira. Ele parece o Jean Dias jogando em 2023. Esse é o nível que está o Ener Valencia. Eu não sei se a Copa América do Equador mexeu com a cabeça dele. Como eu falei, não me importa. Eu me importo com o Internacional e com o que ele está desempenhando em campo. E o que ele desempenha em campo, o Leandro Damião faz com 2 pernas a menos. Sinceramente. Como eu falei, se fosse numa situação normal, eu não queria o Leandro Damião. Mas pelo que está se apresentando o Internacional esse ano, eu acho que o Leandro Damião é mais útil que qualquer centroavante que está no Internacional, tirando o Ricardo Matias. Essa é a minha opinião sobre o Leandro Damião. Quero ouvir a do Gonçalo. Cara, que nem eu te disse, eu não sei especificamente o que é o problema do Inter esse ano, se é diretoria, se é vestiário, se é treinador, se é jogadores. Pode ser um somatório de tudo, né? Porque o Inter teve a proeza de empatar com um time amador, que nem o Tomayapo, semi-amador, no caso, num campeonato, cara, num grupo que o Inter tinha que ter passado, assim, nos primeiros 3 jogos. O Inter foi para a repescagem da Sul-Americana, não tem uma explicação concreta para isso, tipo, é algo a nível absurdo o que aconteceu. E trazer jogador medalhão pode ser bom, pode não ser. E no caso, por exemplo, do Alário, é nítido que ele não tem físico para jogar num campeonato brasileiro. Não sei se por função do calendário, da quantidade de jogos, ou por ser um campeonato também, às vezes até meio violento para os jogadores, porque pela marcação mano a mano, pelas faltas, mas, cara,
Pra mim, assim, se o Damião estiver pronto fisicamente, meu, já dá pra considerar. Cara, é como eu falei, eu acho que se conseguir liberar um dos centroavantes, seja o Ener Valencia, seja o Lucas Alario, a vinda do Damião só pode ter coisa positiva. Se vier com um contrato 100% de produtividade, se vier comprometido com o Internacional, já faz mais do que todos que estão aqui. Jogou bem nas duas passagens, teve, Sim, querendo ou não. Jogou lá em 2010, foi campeão da Libertadores, em 2018 levou o time ao G4 do Brasileirão logo depois de uma queda. Então o Leandro Damião sempre que voltou conseguiu desempenhar um bom futebol. E sinceramente, é o que a gente tem que se agarrar no Internacional. Infelizmente, ainda estamos na fase de que nem da ex, né? A gente só se apega aos ex-colorados. Enfim. E daí nós entramos na última pauta do programa, que a gente já falou um pouco, que o Internacional virou um clube doente. O Internacional está completamente doente. Está doente na torcida, está doente na direção, está doente no grupo de jogadores, está doente taticamente. É um clube em frangalhos. E, pessoalmente falando, e é por isso que eu estou há 3, 4 semanas, não sei se o Gonçalo está acompanhando, porque ele não participou dos últimos programas, mas é bem dizer 3, 4 semanas que eu venho aqui no programa e eu estou acabado, eu estou destruído, eu estou completo. Se tu me pegar assim, uns 2, 3 programas atrás, eu estou destruído, eu não aguento mais o Internacional. E o motivo é esse: o Internacional está doente e adoece sua torcida junto. É influenciador que inflama a torcida, que, como eu disse, individualiza a culpa. Ah, não, a culpa é desse aqui, é do Kudê. A culpa é do preparo físico. A culpa é do Barcelos. A culpa é do Gustavo Grossi. A culpa quando é o clube que está doente, como todo. Desde do preparador da base ao técnico no profissional. Está tudo destruído administrativamente, no conselho de gestão, está tudo acabado no Internacional. E o meu medo é que se a gente não cair esse ano, como eu falei, a briga do Internacional é para não cair. Qualquer influenciador que falar o oposto disso tá doente, tá esclerosado, porque não tem como tu dizer que o Internacional briga por qualquer outra coisa no Brasileirão hoje. Pelo futebol que apresenta. Pelo momento do clube fora. O meu medo é que se o Internacional não cair esse ano, se conseguir escapar, que eu espero muito, é daqui ano que vem, em 2025, em 2026, em 2027. O meu medo é ele cair a qualquer momento. Que o Internacional tem uma dívida enorme, que não diminui de qualquer jeito. Tem uma diretoria... Assim, me falta expressão. A expressão que eu queria usar, eu provavelmente vou ser processado se eu falar. Por causa que é uma incompetência tamanha dessa direção. E o pior de tudo, eu vi o Ernest falar isso. Pior que a direção é a oposição do Barcelos, que conseguiu perder a eleição para o Barcelos. Porque simplesmente o candidato, quando anunciaram o Roberto Melo como candidato da oposição do Internacional, todo mundo, a grande maioria já sabia o que ia acontecer. O Roberto Melo foi o vice de futebol que trouxe Trellis, que trouxe, enfim, todas as contratações ridículas foi o Roberto Melo que fez no Internacional. Como é que é aquele lateral esquerdo, Natanael? Foi ele que fez. Eu não sei o que a oposição queria, se achava que a torcida do Internacional é esclerosada e não se lembra do que acontece, mas a minha opinião é que se tu pegasse qualquer desconhecido do conselho de gestão do Internacional, da oposição, e desse a ele o apoio do Abel Braga, do D'Alessandro,
do Fernando Carvalho, ele ganhava a eleição do Barcelos. Qualquer um desconhecido no Conselho de Gestão. Tá, mas enfim, o que mais me assusta, cara, não sei, eu não me lembro agora como foi muito bem a eleição, mas, cara, eu não sei como faria o Melo, mas acredito que ele não teria muito a ver mais com contratação nessa gestão, porque eu acho que isso ficaria mais pelo Abel mesmo. Sim, mas mesmo assim, tu me entende, Gonçalo, que a partir do momento que tu nomeia o cara, que vai ser o administrador do clube, e os negócios que ele fez quando ele era vice de futebol foi Trellis, foi Natanael, foi, entendeu? Não é uma coisa boa de se ter. E o cara conseguiu, a maior prova que ele é um incompetente, que a torcida internacional entende isso, é que ele perdeu a eleição com o apoio do Abel Braga, do Sonda, do D'Alessandro, do Fernando Carvalho. E como eu falei, tu pegava qualquer desconhecido, se tu pegasse um mendigo na rua com a camiseta do Internacional e botasse ele contra o Barcelos com o apoio de todos esses jogadores, de todas essas figuras importantíssimas para o Internacional, ganhava a eleição do Barcelos. Então, assim, o Barcelos é um incompetente completo e a maior prova disso é que tem 3 jogos que a gente está jogando com um volante improvisado na lateral direita. Porque o Bustos queria sair há 2 meses e não contrataram um lateral direito ainda. E assim, com o maior respeito, eu queria muito que o Ener Valencia saísse do Internacional. Eu queria muito que o Lucas Alario saísse do Internacional. Mas o Internacional consegue achar negócio, consegue ter diálogo, consegue bater de frente. O Barcelos consegue conversar com os jogadores e falar: tu quer ficar no Internacional, infeliz? Porque a sensação que dá é que o Barcelos não fala com nenhum jogador, o Barcelos não cobra ninguém, por causa que é uma incompetência tamanha que é o Lucas Alario que tem que desmentir que ele não pediu para sair para o River. Então, assim, é o técnico que tem que ir na coletiva falar que o Ener Valencia tem que ser apoiado. Gente, pelo amor de Deus, o presidente tem que ter alguma coisa. Ele tem que falar internamente. Tu quer ficar no Internacional? Se tu não quer, a gente negocia. A rescisão, a gente negocia para outro clube. Porque não dá para ficar jogador insatisfeito, jogador não querendo jogar no Internacional e completamente descomprometido com o clube. Então, o Barcelos é um incompetente completo na sua gestão até agora. E a sensação que dá é que ele fica repetindo o discurso. Toda vez que dá uma cagada no Internacional, que geralmente é de 6 em 6 meses, dá uma cagada completa no Internacional, e daí aparece o Barcelos lá com aquela cara de bunda dele na coletiva, falar: não, precisamos rever. Vai tomar no teu cu, Barcelos. Rever o quê? O que tu fez de certo na tua gestão até agora, que a gente precisa rever? Tu não fez porra nenhuma. Então, sinceramente, Barcelos, se tu é colorado, pede pra sair, faz qualquer coisa. Como eu falei, tu não é o principal, tu é o principal culpado. Diferente dos jogadores, do técnico, tu é o principal culpado. Que a tua gestão já começou numa cagada, que foi tirar o Abel Braga. Ali foi, dali pra frente, foi só pra trás. Ali foi a sinopse da gestão catastrófica que ia ser a do Barcelos. Assim, Barcelos, eu torço muito. Se tu ficar no Internacional, que tu seja campeão de alguma coisa, que tu vire um presidente espetacular do Internacional. Mas eu não acredito em mais nada que tu fala. Em mais nada. Teve a pandemia que atrapalhou, tudo mais, enfim, teve a enchente. Mas tu não é o presidente pro Internacional. E parece que tu não tem comando nenhum dos jogadores. Os jogadores fazem o que quiser, eles fazem. Tu não tem convicção nenhuma, tu não sabe mais. A sensação que dá é que o Barcelos não sabe mais o que ele tá fazendo. Não sabe mais. Toda vez que ele aparece na coletiva, quando dá a cagada, ele já tá falando desanimado, ele já tá falando tudo. Porque esse ano ele contratou Borré, contratou Lucas Alario, contratou Thiago Maia, contratou Fernando, gastou uma grana do caralho e mesmo assim não deu certo. E segue fazendo incompetência. Gastar o dinheiro é bem subjetivo de falar, ele gastou de forma errada. Sim, exatamente. E é por isso que alguns defensores da SAF,
Eu falo assim, a SAF, se vier para o Internacional, tem que ser uma SAF decente. Não é só porque é SAF que tem dinheiro que vai ser a maravilha. A gente viu isso com o Vasco da Gama. Tem que ser uma SAF que respeite o clube. Que uma vez o clube vendido, perdeu. Não tem mais eleição para eleger quem vai estar lá. Perde totalmente o comando da torcida. Então tem que ser um cara competente se quer SAF. Com o dinheiro que foi gasto entre os jogadores ali, acho que poderia trazer um Zé Rafael da vida, um Rafael Veiga. Talvez ter botado mais dinheiro no Jean Lucas, no Everton Ribeiro, para reforçar o meio campo do Inter, que não tá legal, infelizmente. Um monte de coisa, velho. Assim, coisa que não adianta ver agora, né? Infelizmente. E o Barcelos, cara, eu tô completamente perdido. Eu não sei mais o que falar. Eu não tô com mais força para pegar, que é toda vez a mesma coisa. Você já sabe, o Barcelos ele parece que tá num outro mundo, cara. E enfim, não entende nada de futebol, é um incompetente completo. E é triste dizer isso. A melhor saída vai ser virar SAF. Eu acho, pelo menos, a melhor saída. Eu ainda acho que não. Eu acho que o Internacional precisa de uma gestão. Uma gestão interessante. Só que esse é o problema. Esse é o problema do Internacional. Tem muito interesse individual, interesse de empresário, interesse do conselho, interesse político dentro do Internacional. Esse é o problema, na verdade, de muito clube brasileiro. Esse é o problema. Tem muito interesse individual. E é muito difícil achar um cara que está dentro ali do conselho, da política do Internacional, que não coloque os interesses do partido, do pessoais dele acima do clube. É muito difícil. Tem muito ego ali dentro. Tem muito jogador hoje que não quer mais jogar pelo clube, que quer jogar só pelo salário. E o Internacional tá largado aos prantos, gurizada. Pensa, faz um ano e meio, 2 anos, que a gente conseguiu fazer, enfim, tiramos o Edenilson, tiramos o Victor Cuesta, tiramos o Patrick, fizemos uma limpeza completa do vestiário para ter esse elenco que a gente tem hoje. Ano que vem vai ser outra limpeza. A gente vai começar do zero de novo. Porque Fernando vai ficar? O que o Fernando apresentou para dizer que ele deve ficar? Gabriel Mercado vai sair. René vai sair. Vitão deve sair. Thiago Maia fez uma cagada hoje. Quem que vai ficar? O Alan Patrick vai ficar? Eu não garanto que o Alan Patrick vai ficar. E o Wanderson vai Vitão, ficar? Ener Valencia vai ficar? O Wanderson acho que deve ficar. Mas bem estranho o negócio do Vitão, né? Porque ele sempre deixou claro que gosta do Inter, né? Mas o que será que tá acontecendo? Cara, é uma incompetência que a gente não conseguiu nem vender um jogador que quer sair. O Vitão quer sair do Inter. Ele já falou, eu quero sair do Internacional. O Vitão tava em São Paulo. E o cara... cara, é uma incompetência tu liberar o jogador para ir para São Paulo, sendo que o negócio não tá fechado. E é uma incompetência tamanha que tu mandar o jogador para viajar para Espanha para assinar o contrato, nesse meio tempo deu cagada. Então, eu não sei o que acontece no Internacional. A minha sensação é que quem tá fazendo os negócios do Inter é uma criança de 2 anos. É uma criança de 2 anos. Tu pergunta para uma criança de 8 anos do Internacional quem que tu queria trazer. Borré. Não tem criatividade nenhuma. E vamos falar bem a verdade, que tirando o Real Madrid, né, que tá num outro nível, qualquer outro clube aí que tu vê, gastou muito dinheiro, trouxe muita estrela, deu merda. O Paris Saint-Germain, exemplo aqui, trouxe Messi, Mbappé, deu bosta. Messi, Mbappé e Neymar, deu bosta. E o Internacional é a mesma coisa. Sempre que o Internacional investiu num elenco estrelado, deu merda. O Grêmio também foi assim uma época. O Grêmio também. Acho que foi em 2014, bem lembrado.
fez a mesma coisa. Então, clubes como o Internacional, que tem um endividamento enorme, não vai ganhar título contratando estrela e se endividando mais. Vai ganhar título. Aliás, todos os títulos que o Internacional ganhou, não foi com assim que tu olha o elenco, nossa, esse aqui custou 1 milhão, esse que tá ganhando 2 milhões. Foi sempre com criatividade. Sempre com criatividade. Sempre trabalhou gente que conhece de futebol, gente que conhece os jogadores, sem ser um técnico assim muito, muito tático, como é o Roger Machado, que é um palestrante, né? A gente reclamava que a gente não entendia nada das coletivas do Kudê, e agora do Roger Machado a gente entende tudo, mas é uma lenga-lenga. Tudo que o Kudê tinha de botar a boca no microfone e falar o que tinha que ser falado, falta no Roger. E vice-versa, tudo que o Kudê não falava de tática, o Roger fala em demasia. Então, tá tudo errado no Internacional, e essa é a conclusão que a gente chega no final desse programa. Eu tô cansado, eu só torço que o Internacional consiga 7 vitórias e saia desse momento do Internacional que é terrível. E o Internacional, que ano que vem a gente consiga fazer uma contratação criativa, né? Gastando menos dinheiro, gastando tudo menos, porque mudando de assunto. Porque o risco de cair é válido, né, mano? Foi muito gasto esse ano para muito pouco retorno. Exatamente. Se o Barcelos fosse... Eu já falei isso aqui num programa, e eu vou repetir mais uma vez. O Barcelos, a gestão dele é perdida desde o início. Ele não sabe, até agora ele não se decidiu se ele vai ser um presidente que vai economizar o dinheiro do clube e montar um timinho ali um timinho ali com poucos gastos, mais criativo. Ele não sabe ainda ele não se decidiu ainda se ele vai se ele vai focar em reduzir a dívida do clube ou se ele vai gastar para montar um time competidor. Que a sensação dos 3 primeiros anos é que ele estava montando um timinho ali mais ou menos só e cobrindo a dívida do Internacional. A dívida não diminuiu, a gente não tem um time competitivo. Então ele está no meio termo. Ele não sabe o que ele vai fazer. A sensação que eu tenho é que o Internacional, a única forma dele se salvar é ele passar 5 anos economizando e com jogadores só que estão aqui, ou com pequenas contratações assim, sem gastar muito dinheiro. Mais ou menos que nem foi o Flamengo ali, antes de 2019. Monta ali um timinho certinho, assim, sem gastar muito ali, que vai brigar meio de tabela durante 5 anos. E daí depois começa a reconstruir. O Internacional precisa ser reconstruído a partir de agora. Porque do jeito que tá, se não mudar muita coisa, assim, se não fizesse um milagre no Internacional, daqui 2, 3 anos a gente tá caindo. É óbvio, dá para ver. O Internacional tá seguindo a cartilha de quem vai ser rebaixado em algum momento. Se não for nesse ano, se vai ser no ano que vem, vai ser daqui 2 anos, se não mudar nada. É tipo a sensação que a gente tem, torcedor do Internacional, a gente é tipo o violinista do Titanic. A gente percebeu que vai dar bosta, vai afundar o navio. E a gente só tá aqui tocando a música. Então, muito obrigado para você que assistiu o programa de hoje. Obrigado ao Gonçalo por comparecer aí. Colorado Guerreiro. Guerreiro que, ó, para estar aqui na frente de vocês e desabafar, tem que ter muito serviço, tá? Então, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o programa de hoje. Deixe seu like, se inscreve na Reação Colorada, siga nós no Instagram e no TikTok, que ó, para acompanhar o Internacional sem ser um grande criador, assim, sem ganhar muito dinheiro nas costas do clube, tem que ter muita força de vontade, essa é a palavra. Então, muito obrigado e até a semana que vem, se o Internacional permitir, se o Internacional não fizer a gente morrer antes da semana que vem, tá? Valeu, tchau.